Decápolis era um distrito, na verdade. A palavra Decápolis significa 10 cidades, então ela fazia parte de um território que estava dentro do governo de Herodes. E esse território que Herodes governava, ele era muito desfragmentado, linguisticamente falando, e também culturalmente falando. Então havia muita diversidade de línguas e também de cultura dentro desse território onde Herodes governava. Só que tinha uma porção do território que Herodes governava que não tinha esse problema. E essa porcos entram nos porcos, e os porcos se precipitam, despenhadeiro abaixo, mais ou menos 2.000 porcos. Ou seja, quando os moradores de Decápolis ouviram essa história, eles foram até Jesus, e no verso 17 do capítulo 5, diz assim, vou ler para vocês. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Então, os moradores, veja só isso, os moradores de Decápolis chegaram para Jesus e disseram assim, olha, nós não queremos você no nosso meio. Porque eles pensaram no prejuízo que eles tiveram em relação aos porcos. De certa forma, Adriele, os moradores de Decápolis pensaram apenas no prejuízo material que eles tiveram. Então, olha só que interessante. De imediato, Jesus não teve entrada em Decápolis. Ele simplesmente foi rejeitado ali naquele lugar. Então, o que Jesus faz? Ele vai embora. Só que ele havia feito um milagre extraordinário ali, que era o milagre do agora ex-endemoniado. E então, o ex-endemoniado chega para Jesus e diz assim, olha, eu quero ir com você. E Jesus recusa. Ele recusa por pelo menos 2 motivos. E esses 2 motivos é porque Jesus, sabiamente, estava pensando no bem de todos envolvidos na história. Quem eram todos? O ex-endemoniado, os moradores de Decápolis e o próprio ministério de Jesus. Por que os moradores de Decápolis? Porque eles precisavam de um testemunho. Por que o próprio Cristo? Porque o ex-endemoniado não era judeu. Então, se ele fosse com Jesus, seria uma barreira para ele pregar em territórios dos judeus. Então, ele usou esse artifício para que o ex-endemoniado agora testemunhasse para o seu próprio povo. Se você analisar Mateus capítulo 8, versículo 28, você vai ver que ali no texto, o Evangelho de Mateus apresenta que muitas cidades seguiram a Jesus, entre elas Decápolis. Então, Decápolis está lá registrado em Mateus 8, 28. Por que Decápolis se tornou seguidora de Cristo? Se Jesus, a princípio, foi impedido de entrar. Aí nós temos a resposta. O testemunho desse ex-endemoniado foi de suma importância para que aquela cidade, ou aquelas 10 cidades, passassem a conhecer a respeito de Jesus e, portanto, o seguissem. E o incrível dessa história é que nós podemos ver como o testemunho de uma única pessoa influenciou tantas pessoas, né? E certa vez eu ouvi uma frase, eu não lembro o autor, mas que dizia assim, talvez você seja a única Bíblia que alguém possa ler. Talvez o seu testemunho é o que a pessoa conheça de Cristo. Então, é por isso que nós devemos viver e testemunhar de Deus, né? Continuando ainda nesse bloco de perguntas, de acordo com o contexto que estava inserido, era mais fácil ou difícil para Maria acreditar nas palavras do anjo na sepultura vazia? E qual foi a reação que ela teve e por qual motivo? Você que está em casa pode fazer a sua participação também. Ok, nós estamos agora num outro episódio, né? Um outro cenário. Jesus havia sido sepultado e os evangelhos sinóticos, esses evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos porque eles apresentam uma única visão acerca do fato. Então, se você lê os 3 primeiros evangelhos, eles vão dar uma visão bem semelhante a respeito da vida de Jesus. Então, esses 3 evangelhos, eles vão apresentar, ali no momento em que Jesus ressuscitou,
que algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus, entre elas Maria Madalena, aí tem mais umas 2 mulheres, não me recordo o nome, mas essas mulheres foram. A sua pergunta é com relação a Maria. Sim. Mas não me especificou quem era das 2 Marias, mas não precisa especificar. Vamos tentar responder aqui de uma forma geral. Veja, Maria Madalena, se você notar, eu vou resumir isso eu vou tentar resumir aqui a resposta. Se você ler o mesmo relato no Evangelho de João, que não faz parte dos sinóticos, João vai fazer uma descrição totalmente diferente a respeito da ressurreição. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer que a primeira pessoa que chega no túmulo é Maria Madalena. É a primeira pessoa. Então, quando ela chega no túmulo, ela verifica que o túmulo está vazio, Jesus já tinha sido ressuscitado. Aí, em João, João vai dizer que ela volta para os discípulos, e ela está desesperada, e ela vai relatar para os outros discípulos que Jesus não estava mais no túmulo. Inclusive, no Evangelho de João, ela vai chegar a dizer que o corpo de Jesus possivelmente tenha sido roubado. Né? Então, essa foi a primeira ação de Maria diante da ressurreição de Cristo. Agora, vale nós pensarmos em como, não só Maria, mas os outros discípulos estavam. Quando eles sepultaram a Jesus, eles sepultaram junto com Jesus a sua esperança. Pelo simples fato de que eles depositaram em Jesus toda a sua esperança, os discípulos estavam extremamente tristes, prova disso são os discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus morreu, a esperança dos discípulos foi por água abaixo. Então, eles estavam extremamente tristes. Nos 3 evangelhos, você vai ver, eles fazem questão de apresentar como esses discípulos estavam, qual era o sentimento deles. Sentimento de tristeza. Então, diante do sentimento de tristeza, da decepção por Jesus haver morrido, houve um certo grau de incredulidade. Quando eles se depararam com o túmulo vazio, qual foi a primeira coisa que Maria Madalena pensou? Roubaram o corpo de Jesus. E aí, depois disso, é que ela vai ter um encontro com o anjo, e o anjo vai dizer, aquele que estava morto, ressuscitou. Qual é, então, agora, a primeira atitude que Maria Madalena teve depois da notícia da ressurreição? Ela corre novamente para os discípulos, e agora a notícia é outra. Ela vai dizer que teve um encontro com o anjo, e, aliás, o próprio Cristo aparece para Maria Madalena. Ela é a primeira mulher que vê o Jesus ressuscitado, o Jesus ressurreto, e agora ela corre para os discípulos para poder dar uma outra notícia, que é a notícia do Cristo que ressuscitou. Então, diante da notícia extraordinária que Maria Madalena teve, a primeira atitude dela foi anunciar as boas novas do Cristo ressuscitado. Então, ela testemunhou também para os discípulos. E é incrível, tem gente que até faz brincadeira dizendo que Jesus apareceu para uma mulher primeiro, porque mulher sai contando as coisas, mas eu não acredito nisso, não. Mas é incrível como ela pôde acreditar em Jesus, porque na época, no contexto da época, tudo conspirava para que tivessem roubado o corpo. E quando ele apareceu, ela imediatamente, ele falou o nome dela e ela o reconheceu. E não pensando 2 vezes, foi falar para os outros. Alguns ainda assim não acreditaram, mas o papel dela ela fez, que foi testemunhar. Então, nós vamos agora passar para o nosso segundo bloco de perguntas. Você que está nos assistindo pode participar conosco. Mande a sua participação ou a sua pergunta também. Fique à vontade. E a pergunta, vamos iniciar o segundo bloco perguntando: qual a razão do crescimento explosivo da igreja no Novo Testamento? E qual foi a reação dos discípulos onde, sob ameaças, foram proibidos de pregar sobre Jesus Cristo, e por que agiram assim? Muito bem, nós temos aqui um episódio muito importante na vida da igreja, que é o contexto ali da igreja do 1º século. Essa igreja cresceu de forma extraordinária. Vamos pensar na missão que Jesus tinha em mãos.
Jesus queria um grupo de pessoas que pudesse levar a mensagem do reino para o mundo inteiro. Então, de certa forma, Jesus precisava de pessoas que abalassem o mundo. Ele queria, Adriele, pessoas que tivessem a capacidade de abalar o mundo com a mensagem do Evangelho. Aí quem é que Jesus vai chamar? Jesus chama pescadores, homens que não tinham praticamente escolaridade nenhuma, homens incultos e assim por diante. Então, olha que situação interessante. No lugar de Cristo, me permitam, com toda a humildade, dizer isso, eu escolheria uma grande autoridade da época para fazer esse trabalho. Alguém influente que chegaria e arrastaria multidões. Mas Jesus vai escolher pessoas simples. E aí no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 13, nós conseguimos identificar a situação intelectual desses que foram escolhidos por Cristo. O texto diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, esse texto apresenta a condição intelectual dos discípulos. Duas palavras aqui. A primeira, eles eram iletrados. Aqui, o grego para iletrados é agramatos, significa alguém que não tem escolaridade. Nos nossos dias, seria o analfabeto, pessoa analfabeta. E a segunda palavra é incultos. Incultos é a palavra idiotes, palavra grega idiotes. Essa palavra significa o seguinte, antes de você chegar à conclusão do qual é o significado da palavra. Ela significa alguém que, além de não ter escolaridade, além de não ter Exato, né? Além de não ser instruído, ela faz oposição a quem é instruído. Um exemplo curtinho para a gente entender. A Adriele é formada em medicina, ela entende de medicina. Eu não tenho escolaridade nenhuma. Ela chega para mim e diz assim, Ronailson, não existe cura para o câncer. E eu vou dizer, não, claro que existe, toma um chazinho de... Diz o nome de uma erva boa aí, Adriele? Boldo. Boldo, boa. Toma um chazinho de boldo que resolve. A Adriele, como profissional da área, vai dizer, mas não existe. Eu digo, claro que existe, pode tomar que funciona. Então, nesse aspecto, eu estou sendo idiotes. É alguém que não tem instrução e ainda vai contra quem tem instrução. Então, os discípulos foram taxados dessas duas palavras. Só que tem aqui um ingrediente que faz toda a diferença. E que ingrediente é esse, Ronaldo? É o final do verso. O final do verso diz assim, no entanto, eles estavam com Jesus. Aí, respondendo a pergunta, Adriele, é por isso que a igreja cresceu. Não é porque eles tinham um diploma universitário, não é porque eles eram intelectualmente instruídos, mas eles foram usados por Deus, a igreja cresceu no primeiro século, porque eles haviam estado com Deus, e esse fato de estar com Deus, eu tomo a liberdade para dizer que causou neles uma espécie de, entre aspas, doença, em que eles não temiam perder a própria vida, eles estavam mais preocupados em testemunhar em vida do que perder a própria vida. E a prova disso é o verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes. Eu acho que Jesus, ele já foi quebrando paradigmas ao escolher aquelas pessoas, né, pescadores, cobradores de impostos. Então, ele foi quebrando, causando escândalo de uma certa forma, né, para a sociedade, mas não deixou de mostrar que aquelas pessoas seriam capazes de também pregar o seu evangelho. Nós temos um comentário aqui, uma participação, que fala assim, às vezes Deus diz não para nós, a fim de que seus propósitos se cumprem em nossas vidas. E é assim, muitas vezes nós temos que aprender a aceitar os nãos de Deus para as nossas vidas. E continuando ainda neste bloco, qual a essência da vida cristã? Essa é uma pergunta bem, eu acho que
muito reflexiva, filosófica, né? E de que maneira a experiência da nossa própria conversão pode influenciar positivamente a vida de pessoas que ainda não compartilham da nossa fé? Olha, nós falamos agora dos discípulos, como eles eram e qual era o testemunho deles, né? Se você fizer uma avaliação a respeito dos discípulos, como eu disse no início, eram pessoas que, humanamente falando, não tinham a capacidade de fazer o que fizeram, mas foram usados pelo poder de Deus. Então, veja, a essência da vida cristã é testemunharmos do que Cristo fez em nós. Tem uma frase no nosso guia de estudos, eu não vou recordar a página, mas essa frase ficou marcada na minha vida durante essa semana, que diz assim: o testemunho não tem a ver com a gente. Então, o meu testemunho não tem a ver comigo, o testemunho tem a ver com o que Deus fez em mim. Então, o nosso testemunho tem a ver com a obra que Deus fez na nossa vida. E isso é muito evidente na vida dos discípulos. Quem eram esses homens? Iletrados e assim por diante. Mas o que Deus fez na vida deles? Onde eles chegaram pelo poder do Espírito Santo? Vocês compreendem isso? Então, assim, o testemunho tem a ver com o que Deus faz na nossa vida. Outro detalhe interessante. Eu diria que o maior sermão que nós podemos pregar não é aquele formado por argumentos teológicos, vamos dizer assim. Porque os argumentos teológicos, eles podem ser combatidos. E se você me aparece com um argumento teológico mais bem elaborado do que o meu, você ganha, vamos dizer assim, a disputa. Mas existe algo que argumento nenhum pode quebrar. É aquele argumento assim: eu fui transformado pelo poder de Cristo. Absolutamente nada pode quebrar isso. Nenhum argumento científico pode quebrar isso. A autodeclaração de que você foi transformado pelo poder de Cristo. Nenhum argumento científico pode jogar essa declaração por terra. Então, Adriele, eu acredito que no nosso testemunho nós temos que apresentar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E eu tenho uma frase de Francisco de Assis que fala assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Eu acho essa frase tão forte, tão pesada, porque se você vai parar para pensar, será que as minhas atitudes estão pregando esse evangelho que eu digo acreditar, que eu digo viver? Eu tenho que viver esse evangelho. Será que as pessoas onde eu moro, lá onde eu trabalho, eles sabem que eu, através das minhas atitudes, esse Jesus, eles conhecem esse Jesus através das minhas atitudes? Ou será que eu estou afastando esse Jesus através das minhas atitudes? Isso é interessante, Adriele, porque, de acordo com as suas palavras, eu posso dizer assim, que de uma forma ou de outra nós testemunhamos. Não há como fugir disso. Nós sempre vamos testemunhar. Agora, o detalhe é o seguinte: estamos testemunhando para quê? Estamos testemunhando de que Jesus nos transformou, ou estamos testemunhando de que eu ainda controlo a minha vida? A gente sempre testemunha. Agora tem que saber se o nosso testemunho de fato exatamente, é para o bem ou para o mal. Estamos iniciando agora, entrando no nosso terceiro bloco de perguntas, e nós temos algumas participações aqui, muitas pessoas no nosso chat, no YouTube, participando, desejando um feliz sábado e participando conosco. Aqui no terceiro bloco, nós temos uma pergunta que diz assim: de que maneira Paulo apresentou o seu testemunho pessoal diante do rei Agripa? E qual foi o efeito que isso teve sobre ele? Ok, nós temos aqui um outro cenário, agora do apóstolo Paulo. Vejam, Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, e ele fez uma revolução na visão teológica do Antigo Testamento, um dos que mais colaborou
para os escritos do Novo Testamento, perdão. Aqui, a vida de Paulo foi uma vida assim... Testemunho. Exato. Resumindo, né? A vida dele foi uma vida de testemunho. E ele viveu, eu posso dizer, no 220. Dois extremos, né? Uma hora Paulo estava num lugar pregando, outra hora ele estava viajando, uma hora ele estava sendo perseguido, numa outra hora ele estava... Enfim, uma vida extremamente frenética, a vida de Paulo, espiritualmente falando. E agora ele está num contexto em que ele está preso, diante de Agripa, já idoso, né? Diante de um rei que o nosso guia de estudos até comentou que ele era um rei cínico, diante de um rei cínico, que não ligava muito para os padrões religiosos. E veja, o que Paulo faz ali? Preso, já um senhor de idade, posso dizer sem medo de errar, cansado da vida que teve de testemunho, mas mesmo nesse contexto extremamente desfavorável para Paulo, ele testemunha, ele não perde a oportunidade de testemunhar. E o testemunho dele está no livro de Atos também, no finalzinho do livro de Atos, no capítulo 26 do livro de Atos. Ali no capítulo 26, ele começa falando quem ele era. Só que me chamou uma atenção na fala de Paulo, e eu vou basear o meu comentário nisso aqui. O capítulo 26 do livro de Atos é um capítulo razoavelmente grande. E nesse capítulo ele conta a sua história. Mas em todo o capítulo 26, Paulo usa 2 versinhos apenas para falar o que ele fazia antes do encontro com Jesus. Então, em 2 versos ele diz: eu perseguia os cristãos, eu os fazia blasfemar, eu os colocava na prisão, e enfim, essa era a vida que Paulo tinha antes. Então, ele faz isso em 2 versos. Em todo o restante do capítulo, a preocupação de Paulo é mostrar o que ele é agora, o que ele faz, o que Jesus fez na vida dele. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, assim, eu já ouvi muitos testemunhos por aí. E grande parte desses testemunhos, muitas pessoas perdem muito tempo dizendo o que eram. Tipo, a vida de ruim que tinha, Exatamente. né? Todo o exemplo mal, quando era ruim a vida. Eu já assisti uns testemunhos aí de 1 hora de tempo. A pessoa passa 45 minutos dizendo as coisas que ele fez, e alguns minutinhos ali dizendo o que Jesus fez. Como depois de transformado. Exato. Né? E Paulo usa uma dinâmica totalmente diferente. Ele usa um pouquinho ali para dizer o que ele era, e um discurso inteiro para falar do que Jesus fez na vida dele. Isso nos dá uma lição extraordinária. O mais importante é o que Jesus fez em nós. Isso é o mais importante num testemunho. Com certeza. E nosso tempo já está quase acabando, mas ainda nós temos algumas participações aqui, e eu vou estar vendo aqui para vocês. Olha só, o Rafael Góes fala: Paulo foi de perseguidor a perseguido. 2 extremos de uma vida, e como você falou, como ele não tinha orgulho dessa vida de perseguidor, não tinha por que ele ficar contando vantagem do que ele tinha sido no passado, né? E a irmã Kelly fala: os nãos de Deus para os meus planos foi a maneira pela qual ele me resgatou. Isso é a forma de testemunhar. Pastor Ranailson, faça o seu encerramento, umas breves palavras. Essa lição tem muito que ser explorado ainda, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu acredito que deu para nós recapitularmos tudo que essa lição teve para nos ensinar. Olha, em poucas palavras, o que eu teria para dizer é assim: ninguém testemunha de Cristo se não estiver com Cristo. Os discípulos só puderam testemunhar porque estavam com Ele, é o que diz Atos 4. Os discípulos estavam com Ele. E não tem como você estar com Cristo e não testemunhar. Todo aquele que está
que esteve com Cristo, o resultado vai ser o mesmo que os apóstolos tiveram lá no primeiro século. Eles testemunharam. Então, se você deseja ser um testemunho de Cristo, precisa estar com Ele. Todos nós precisamos estar com Ele para testemunhar, de fato, de quem é Jesus. Amém. Que nós possamos ser testemunhas vivas desse Deus que nós acreditamos. Pode fazer uma oração, por favor, para nós encerrarmos essa parte do estudo da lição, mas continue conosco aí, nos acompanhando. Vamos orar então? Ó Deus querido, te agradecemos pelo privilégio que temos de testemunhar de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a neste mundo de escuridão, sermos uma testemunha da luz que o Senhor é, e que ao caminharmos, ó Deus, por este mundo, possamos refletir, ó Pai querido, a pessoa de Cristo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser de fato uma testemunha de Ti, como os apóstolos foram, como Paulo foi. Ser com cada um de nós, nos dê um restante de programa agradável na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém.